Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje vai falar sobre um movimento educacional voluntário sem fins lucrativos que surgiu na Inglaterra no século passado e chegou ao Brasil há mais de 100 anos, ajudando no desenvolvimento social dos jovens, ensinando valores como respeito, amizade, fraternidade e amor à natureza. Vamos conhecer um pouco mais sobre o escotismo com a palavra Carlos Eugênio Bacos. O que é escotismo? Bom, o escotismo ele é um movimento educacional para jovens com a participação de adultos voluntários. O movimento escoteiro ele é o maior movimento de juventude no mundo. Ele tem como propósito a formação de cidadãos responsáveis, participativos. Em síntese, nós podemos dizer que o escotismo é uma escola de líderes. Qual é a origem do escotismo e como ele chegou no Brasil? Bom, o escotismo ele teve sua origem na Inglaterra. Ele foi criado por um general inglês, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, ou como ficou conhecido, Baden-Powell. Que não tem nada a ver com o músico Baden-Powell, né, que tem esse nome, porque o pai dele era fã do escotismo. Cabe registrar aqui. Foi criado em 1907, na Inglaterra. Baden-Powell, como eu disse, ele era um militar, um herói inglês, era muito observador, e ele, por onde passava em suas campanhas, ele sempre procurava observar as culturas, as tradições, né? Isso ele direcionava para os militares. E historiando assim um pouquinho como essa coisa aconteceu, e aí ele começou a escrever fascículos para militares, sobre exploração, sobre atividades de tocar e atividades militares. E ele observou, numa de suas voltas à Inglaterra, que jovens estavam comprando esses fascículos e desenvolvendo as atividades que ele escrevia, né? E naquela época a juventude ela estava à mercê de falta de rumo, né? Uma juventude um pouco perdida, né? Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, né? E aí ele começou a perceber isso, até que numa das suas campanhas, ele na África, defendendo uma cidade estratégica para o Império Britânico, Mafeking, ele estava com poucos homens, cerca de 700 soldados para defender a cidade, lutando contra lá os boeres, aí, mais de 5 mil boeres, coisas assim. E para que ele pudesse utilizar todos os soldados em condições de lutar na frente de batalha, ele lançou mão de jovens daquela comunidade para auxiliarem em atividades internas, né? na enfermaria, comunicação, etc. Tal. E ele observou que o jovem, quando chamado, né, a participar, ele o fazia com muita responsabilidade. Aí foi a sementinha do movimento. Aí juntando com toda a experiência dele e tudo que ele viu, ele então criou o movimento em 1907, né, a data, né, o ano de início do movimento, 1907. E no Brasil, ele chegou 3 anos depois, em 1910. Ele foi trazido pela Marinha do Brasil. Né? O Brasil estava adquirindo, né, alguns navios lá da Inglaterra. Na época, o Brasil chegou a ter a maior frota de navios do mundo, e dentre eles o encoraçado Minas Gerais. E os oficiais que estavam fazendo treinamento na Inglaterra para trazerem esses navios para o Brasil, tomaram conhecimento do movimento, gostaram, se apaixonaram e trouxeram para o Brasil literatura, uniformes. Então a Marinha do Brasil, na realidade, foi a responsável por trazer o movimento escoteiro para o Brasil, isso em 1910. A partir de que idade a criança ou jovem pode começar no escotismo? Bom, o movimento escoteiro ele atende, né, uma faixa etária que vai dos 6 anos e meio até os 21 anos. Então, para iniciar no movimento,
é necessário que a criança tenha pelo menos 6 anos e meio ou esteja alfabetizado. Aliás, essa é uma situação que está sendo estudada, dada a evolução das crianças, né, na atualidade, já percebe-se que as crianças mais cedo têm condições de participar do movimento. Mas, oficialmente, a partir de 6 anos e meio até os 21 anos de idade. É possível ingressar em um grupo de escoteiro mesmo depois de passar da idade limite? Pode entrar em qualquer momento da vida dele dentro da faixa etária que nós mencionamos, de 6 anos e meio a 21 anos. Então, em qualquer momento da vida dele, dentro dessa faixa etária, ele pode ingressar como membro juvenil. Após essa idade, a possibilidade de participar do movimento escoteiro, que também é possível para os adultos, é como um adulto voluntário, tanto na parte da administração do grupo, como um dirigente, ou como um orientador de jovens, que nós chamamos de chefes escoteiros. Aí vai de 18 anos até 90 e poucos anos, ou até 100 anos. Recentemente nós perdemos um chefe aí que tinha 100 anos de idade, né? Em Minas Gerais. Então, desculpe, São Paulo, chefe Lamparina. Então, pode entrar a qualquer momento como membro juvenil, de 6 anos e meio a 21, e como adulto não há nenhum limite. Como e quando foi criado o primeiro grupo de escotismo em São José dos Campos? Aqui em São José dos Campos, há registros, né, ou pelo menos indícios, sem documentos que comprovem, que houve movimento escoteiro ou escotismo no Vale do Paraíba na década de 20, na década de 30, aqui em São José mesmo. Há assim, indício que talvez no Olímpio Catão, né, que fez mais de 100 anos a escola, tenha tido. Mas, contemporaneamente, o movimento escoteiro ele teve a sua implantação em 1965, aqui no Vale do Paraíba, com a criação, com a fundação do Grupo Escoteiro do Ar, CTA. Né? Um grupo escoteiro criado por um professor do ITA, professor Roberto Verdussen. Ele havia sido escoteiro na sua infância, lá no Rio de Janeiro, e ele tinha esse sonho. E em 1965, ele, juntamente com o professor Diniz, né, na época diretor do SESC, que também havia participado do movimento escoteiro, eles fundaram 2 grupos escoteiros. O primeiro foi o Grupo Escoteiro do Ar CTA, e aqui na cidade pelo professor Diniz, 2 professores interessantes, né? Pelo professor Diniz, com o apoio do SESC, o Grupo Escoteiro na época chamado Jaguari. Quais são os grupos de escotismo existentes em São José dos Campos? Bom, aqui em São José dos Campos, hoje nós temos 9 grupos escoteiros que atendem basicamente todas as regiões da cidade. Né? Nós temos o Grupo Escoteiro do Ar CTA, que hoje ele chama-se Grupo Escoteiro do Ar Professor Verdussen CTA, que após o seu falecimento em 88, o grupo, como uma forma de homenageá-lo, agregou seu nome ao grupo. Então nós temos dentro da comunidade do CTA, que atende basicamente a comunidade do CTA, mas também aos bairros ao entorno. Nós temos o Grupo Escoteiro Cassiano Ricardo, que fica aqui no Jardim Oswaldo Cruz. Nós temos o Grupo Escoteiro Aimorés na Vista Verde, o Grupo Escoteiro Mantiqueira na região norte, dentro do Parque da Cidade. Temos o Grupo Escoteiro Lady Olave, no Jardim das Indústrias, Grupo Escoteiro do Ar Santos Dumont, no Aquários, Grupo Escoteiro do Ar Marechal Eduardo Gomes, no Satélite, e o Grupo Escoteiro também dentro da ACM, ali no Satélite, e o Grupo Escoteiro Alfa Lumen, que fica ali no Esplanada. Então esses são os 9 grupos escoteiros de São José, que basicamente atendem aí as principais regiões da cidade. Quais são as modalidades do escotismo? O propósito, né, e os princípios são os mesmos, né? O escotismo é um só. Entretanto, até por uma questão de dinâmica, né, nós temos o escotismo praticado em 3 modalidades. Nós chamamos de modalidades. Nós temos o escotismo, que é conhecido como o escotismo básico ou da terra, cuja ênfase são atividades mais mateiras, né? Atividades mais ligadas aí à natureza.
nós temos a modalidade do mar, que tem uma ênfase toda especial nas atividades náuticas e tradições da marinharia, né? E ressaltando novamente que foi a Marinha que trouxe o escotismo para o Brasil, e a modalidade do ar, onde a ênfase são as atividades aeronáuticas e aeroespaciais. Todas desenvolvem o escotismo dentro dos seus princípios, da sua metodologia, e cada uma tem um viés para fomentar crianças e jovens para as carreiras ligadas a essas áreas, as carreiras profissionais. Como o escotismo pode ajudar no desenvolvimento do jovem? Nossa, integralmente, né? Plenamente. Né? Pena que nem todas as crianças e jovens tenham essa oportunidade ou esse acesso. Porque o escotismo, como uma escola de líderes, uma escola que forma verdadeiros cidadãos, né? Ele está muito alinhado aos valores que são passados pela família e ele desenvolve, né, na faixa etária que nós atendemos de 6 anos e meio a 21 anos, as potencialidades que formam um ser humano, né? Começando com o seu caráter, uma pessoa digna em que se possa confiar, a potencialidade espiritual, intelectual, afetiva, social. Então, em todos os sentidos, o escotismo ele visa consolidar os valores que são passados pela família e fortalecê-los, justamente com o propósito de criar cidadãos úteis à sua sociedade. O que o jovem pode aprender com o escotismo? Nós costumamos dizer que no escotismo ele aprende tudo o que for útil para a sua vida. Então, tudo que for uma atividade que possa contribuir para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, para a sua vida, nós procuramos oferecer aos membros que participam do movimento escoteiro. Naquelas áreas que eu falei, atividades físicas com jogos, com excursões, com acampamentos, atividades intelectuais, atividades emocionais, atividades sociais. O escotismo tem um vínculo muito forte, né, em servir a comunidade. Então, ele aprende a ser uma pessoa proativa. Uma pessoa proativa com expediente e que realmente consegue resolver problemas. Não é? Como os escoteiros são organizados dentro dos grupos? Essa faixa etária de 6 anos e meio a 21 anos, ela é segmentada em 4 setores, em 4 segmentos, que nós chamamos de ramos. Esses ramos são formados de acordo com o desenvolvimento psicológico da criança ou do jovem. Então, nós começamos com 6 anos e meio, no primeiro segmento, que vai até 10 anos e meio, que nós chamamos de lobinhos, né? O ramo lobo, ramo lobinho, onde a ênfase é baseada no livro da Jungle, de Rudyard Kipling, né? O menino Mowgli, o menino lobo. Então, é todo um pano de fundo, né? Onde a pedagogia do movimento escoteiro atua com essas crianças de 6 anos e meio a 10 anos e meio. Depois nós temos os escoteiros propriamente dita. Então, um ramo que vai de 10 anos e meio a 14 anos e meio. Na sequência, já adolescentes, nós temos o segmento escoteiro sênior e as meninas são chamadas de guias, que a faixa etária vai de 14 anos e meio até 17,5. E o último segmento, quando o jovem já está passando para adulto, é o ramo pioneiro, que abrange de 17 anos e meio até os 21 anos de idade. O que é a lei e a promessa escoteira? Um dos pressupostos essenciais para uma pessoa ingressar no movimento escoteiro, seja ela criança, adolescente, jovem ou adulto, é aceitar espontaneamente um compromisso que ela vai fazer, que nós chamamos de promessa. Na realidade, a promessa é um compromisso que a criança ou jovem vai fazer de acordo com cada segmento, é bom deixar bem claro isso, de acordo com a capacidade psicológica de cada segmento, ele vai assumir um compromisso com ele mesmo, com a sua família, com a comunidade, de viver de acordo com os princípios do movimento escoteiro. Então, a promessa é um compromisso espontaneamente que ele assume, e esses princípios, eles estão
estabelecidos num código de vida, num código de conduta, né? Que tem 10 artigos que enaltecem aí a importância do respeito, da honra, da dignidade, do respeito à preservação da natureza, enfim. Então, a base, né, de todo o trabalho do movimento escoteiro, na formação de jovens, consiste nisso, em fazer com que ele assuma o seu próprio desenvolvimento e tenha uma vida calcada em princípios que o tornarão um cidadão de bem. Como é a vestimenta do escoteiro e o que são os distintivos? Hoje nós temos uma variação em termos de uniformes e vestimentas, né? Então nós temos um uniforme que é chamado de vestuário, né? Isso é uma coisa que mudou, não tem 10 anos aí. Todos os grupos podem optar por vestuário. Ele trouxe uma concepção mais moderna em termos de uniforme, né? Então ele é na cor azul marinho para os membros juvenis e para os adultos voluntários na cor verde. Isso, o vestuário atende todas as modalidades. E nós temos os uniformes, aí sim, são uniformes específicos das modalidades. Então a modalidade básica ainda usa, o grupo que, é claro, optar por isso, aqueles uniformes com chapelões, né, que são super tradicionais. Quando você faz escoteiro, a pessoa já pensa nisso, aqueles chapelões, roupa caque. Esse é o uniforme da modalidade básica. Do mar, é um uniforme branco, que usa caxangá, tem inclusive uma ligação muito forte com as tradições da Marinha. Então é um uniforme específico para grupos escoteiros do mar. E o grupo escoteiro do ar, eu inclusive faço parte de um grupo escoteiro do ar, eu estou com um uniforme da modalidade do ar, que é esse azul mescla, né? E uma calça azul marinha. Os distintivos para os jovens significam conquistas e progressão. Então, na medida que os jovens vão conquistando etapas, vão alcançando estágios na sua progressão, ele ganha o direito de usar distintivos. E também temos os distintivos de atividades, né? Já o adulto, não há essa progressão de etapas, né? Porque o adulto ele atua como, na realidade, um educador, ele é o responsável pela orientação dos jovens. Também existem alguns distintivos para lembrar da promessa que fazemos, né? O número do grupo, etc. e tal, são usados no uniforme. E o lenço escoteiro, que é uma tradição em todo o mundo, cada grupo tem a sua característica peculiar, né? Tem a sua cor, o seu logotipo, que identificam o grupo escoteiro. Então, o uniforme e o vestuário, ele, além de camisa, bermuda ou calça, distintivos, ele também é completado, né, com o lenço escoteiro. Qual a relação do escotismo com a sociedade? Completa. É completa, né? É indissociável, né, se falar em escotismo, não falar em sociedade e comunidade. Porque, na realidade, se nós estamos preparando líderes para o futuro, nós estamos preparando cidadãos para a sociedade. E tudo isso vai canalizar que inclusive é o lema do nosso último ramo pioneiro, no servir. Servir a comunidade, servir ao próximo, respeitar o próximo. Então, a atuação de um grupo escoteiro junto à sua comunidade e à sociedade é imprescindível, né? Essa relação com a sociedade, ela faz parte de todo o nosso propósito. Aqui em São José, como uma pessoa pode entrar em um grupo de escoteiro? Bom, existem inúmeras maneiras, né? Vários grupos têm os seus sites, têm suas páginas no Facebook. Para facilitar, essas pessoas interessadas poderiam acessar a fanpage no Facebook do Distrito Escoteiro, que é 32º Distrito Escoteiro São José dos Campos. Nessa página do Facebook estão lá todos os grupos escoteiros, a sua localização, informações gerais, a pessoa pode se comunicar para obter melhores orientações, né? Então eu indicaria
um acesso às pessoas interessadas, um acesso mediante esta fanpage no Facebook do Distrito Escoteiro de São José dos Campos. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.